Por muito tempo eu sofri por falta de perspectiva, por muito tempo eu sofri por falta de ter alguém para me ajudar a reconhecer o que eu tinha de melhor. Nós temos essa questão do viés da negatividade, essa questão de olhar para o que falta e às vezes não valorizar para o que tem. Em 2016 eu conheci a psicologia positiva. Ela traz uma abordagem de uma forma diferente para enxergar os pontos fortes que o ser humano tem. Como que é, né? Não saía quando saiu de primeira, pimba, engravidou. E aí algumas coisas aconteceram e eu sou filho de mãe solo. Eu não tive a presença paterna ao longo do meu desenvolvimento. E por muitos momentos eu sofri com isso. Por muitos momentos era uma dor que eu escondia de todo mundo. Só que a pior coisa que pode acontecer para um progresso é nós maquiarmos através de resultado, através do pace da vida. Eu sei que você gosta de corrida também. E, infelizmente, nós estamos numa geração que coloca suas frustrações, os seus medos, suas necessidades pela quantidade de seguidores, pelo carro, pelo cargo. Uma das coisas que eu aprendi nessa arte de contar histórias, alguns vão usar um termo mais técnico, que é o storytelling, de, poxa, o que você fez para chegar lá? E às vezes a gente esquece que entre esse ponto A e esse ponto B tem perrengues, tem ups and downs. Para quem mora em São Paulo, eu cheguei dando risada aqui, você sai de casa no verão, você chega no inverno, aqui tem as 8 estações do ano, verão, quase verão, inverno, quase inverno, outono, quase outono. Então eu acredito que quando a pessoa consegue se apropriar da própria história, quando a pessoa consegue honrar os perrengues pedagógicos, ela começa a olhar que na falta de referência, ela pode ser referência, que essas cicatrizes elas vão conectar. Por exemplo, a falta do meu pai me ajudou a valorizar tudo que minha mãe e as mulheres da família Ferraz fizeram e fazem para cuidar dos filhos. Por exemplo, no Brasil, Aline, tem um dado, sei que você gosta dos dados, de cada 10 mulheres, de cada 10 mães, 7 são solo. No Brasil, de cada 4 mulheres, uma foi assediada. Para não usar uma palavra... Para não usar uma palavra mais pesada. Então, calma aí, gente. Tem alguma coisa nessa conta de autoconhecimento, de pessoas que nos inspiram, que o discurso tá bonito, mas a prática, no offline... Então, mais do que contar boas histórias, é quem nós somos depois do amém. Mais do que contar boas histórias, quem nós somos quando ninguém tá vendo. Eu acredito que a grande sacada de quem tem um podcast, seja para se posicionar, para levar um produto, uma autoridade, para se conectar, é entender que hoje nós temos uma ferramenta de grande alcance. Hoje nós temos uma ferramenta que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você que nos acompanha, já escutou, já viu algum podcast que mudou sua vida? Eu tenho vários. Vários que falaram, poxa vida, olha que interessante essa forma de pensar. Nossa, olha que impactante. O quanto que essa pessoa sofreu, o quanto que essa pessoa parecia ser bem-sucedida, mas por dentro tinha um vazio existencial que só a paz que excede todo entendimento preenche. E isso é o que me emociona. Isso também é um pouco de progresso, tá? Com certeza. E inspira também, né? E a gente consegue ver um progresso, porque você não foi sempre que você tinha essa perspectiva, na verdade. E onde foi esse ponto de desconstrução? Como você começou a pensar dessa forma? Ótima pergunta. Por muito tempo eu sofri por falta de perspectiva, por muito tempo eu sofri por falta de ter alguém para me ajudar a reconhecer o que eu tinha de melhor. Nós temos essa questão do viés da negatividade, essa questão de olhar para o que falta e às vezes não valorizar para o que tem. Em 2016 eu conheci a psicologia positiva. Ela traz uma abordagem de uma forma diferente para enxergar os pontos fortes que o ser humano tem. Existe uma maneira de nós contemplarmos conquistas que é um estado onde nós buscamos o prazer pelo prazer. Sabe aquilo que a vovó falava? Aquela lição de vovó. A vovó não costuma errar, né? Filho, cuidado com o saco sem fundo. A balada pela balada, o rolê pelo rolê, o prazer pelo prazer, o sexo pelo sexo. Isso tem um termo psicológico técnico que chama esteredônica. Ou seja, a pessoa ela busca o prazer pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer. Aí tem uma forma de pensar que vem de Aristóteles, que é o estado de eudaimonia. Você se realiza por si só. E isso
isso era uma coisa que eu gostaria de ter aprendido mais ou menos com a sua idade, com 22, 23, sabe? Um pouquinho. Mas é isso mesmo. É uma coisa que eu gostaria de ter aprendido, porque eu errei muito. Eu achava que eu ia preencher um vazio existencial e paternal com diplomas, com certificações, com carro, com balada. E aí eu comecei, através do autoconhecimento, observar luz e sombra. O que tem legal no Gabriel, mas o que também não tem tão legal. E a falta de perspectiva, muitas vezes me dilacerou. A falta de não saber os meus pontos de convergência, os meus pontos fortes e observar meus pontos de fraqueza, porque isso é autoconhecimento. Isso é desconstrução, né, Aline? Sim. E esse ponto de fraqueza, como que foi esse processo para você? Teve momentos que você falou assim, caramba, tá sendo muito difícil, acho que eu não consigo, né? Porque pelo pouco que você falou aqui, o pouquinho que a gente se conhece, deu para perceber que você fez uma mudança gigantesca, né, na sua vida. E nesse ponto, o que foi mais desafiador para você? No momento que você estava se redescobrindo e mudando a forma do Gabriel. Primeiro, entender que os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Peço licença aqui para deixar um estado laico aberto, não trago religião, mas eu trago algo que fez sentido para a minha vida. Aos 10 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego. Minha mãe era gerente de uma loja lá em Jaú, era final de ano, e no final de ano as pessoas trabalham até mais tarde. Cheguei na loja, vi um carrinho de algodão doce e tinha que se vestir de bichinho. E eu tinha vontade de ter um patins. Olhei para o proprietário da loja e perguntei, que hora que chega a pessoa que vai trabalhar nesse, como bichinho, como algodão doce? Ele virou e falou, 6 horas, era 6h20. Falei, poxa, se essa pessoa tivesse compromisso, ela já estaria aqui. Ele começou a rir e falou, você tem 10 anos, por que você está falando isso? Falei, é a minha opinião. Falou, faz um teste. Me vesti de bichinho, eu ia no outro lado da rua, entrava no ônibus. E eu comecei a observar, através do autoconhecimento, que esse lado de muita atividade desde muito cedo, com 10 anos, uma mentalidade empreendedora, por alguns momentos me impediram de apreciar, de desfrutar a vida. Quando eu tinha 7 anos, eu estava jogando bola no quintal, como São Paulino, falava sobre os jogadores do São Paulo, chutando a bola na parede. E aí o pai das minhas irmãs ficou bravo, porque criança faz barulho. Ele saiu e virou e falou, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ser um jogador de futebol. E de repente você que nos acompanha já deve ter em algum momento recebido uma palavra, você nunca vai ser nada, você não fala bem, você é um péssimo aluno, uma péssima aluna, loira é burra, mulher tem que casar com um cara rico, nós carregamos crenças. Sim. E eu carreguei muitas crenças durante a minha vida. Tanto que eu achava que eu seria feliz e bem-sucedido se fosse jogador de futebol. Acredito que vocês devem conhecer alguém que teve vontade de ser jogador de futebol. Só que eu não sabia diferenciar o que é ser um jogador de futebol, o que é ser um atleta. Eu não sabia diferenciar o que é você estudar direito, o que você é passar numa OAB. Eu não sabia o que é você dar um pique paquera resenhando no Nibira e você viver do atletismo. E aí, com 15 anos, eu entendi que o futebol não era pra mim. De fato, o pai das minhas irmãs, ele tinha razão. Só que eu não ser nada era uma escolha. E eu tinha algumas amizades, eu tinha alguns caminhos que poderiam me levar para um lugar de não progresso. Como muitos dos jovens, quando tem falta de oportunidade. Acredito que as orações da minha mãe, das minhas irmãs, as mulheres da família Ferraz, que são forjadas num caráter de ato de servir, são forjadas num caráter que me emociona até falar, que traz esse lado de generosidade, esse lado de cuidado. Só que, Aline, todo excesso esconde uma falta. Toda virtude, ela tem uma sombra. Então tem pessoas que cuidam demais dos outros e esquecem de si. Tem pessoas que são muito rígidas, porque nunca receberam um abraço e falaram, eu confio em você. Tem pessoas que são muito metódicas, porque elas têm uma necessidade de segurança tão grande, que essa raiz de perfeccionismo, ela vem de um medo, de uma raiva. Então, nessa minha fase dos 7 aos 16 anos, eu ouvi muitas coisas que poderiam ter impactado numa pessoa revoltada.